Fala Brasil, fala minha potência, seja muito bem-vindo ao podcast Visão Empreendedora. Esse episódio tá muito especial, você vai conhecer aqui hoje a história de um cara que era empregado em uma grande empresa, tenho certeza que você conhece, uma gigante, só que esse cara sai dessa empresa, ele pede demissão para justamente se tornar um empregador, um empresário, um empreendedor numa pequena empresa. Então ele tinha uma cabeça lá numa empresa gigante e ele vem para essa pequena empresa e vai ser uma jornada assim bastante interessante. Você com certeza você vai aprender muita coisa nessa conversa de hoje. Garanto que você vai ter insights aí para você levar para o teu negócio, independente se é comércio, serviço, indústria. Por isso que eu já quero convidar. Você ainda não segue o Visão Empreendedora? Começa a seguir agora aí. Curte esse vídeo, porque o YouTube também vai entender a relevância e vai entregar esse conteúdo para outras pessoas. E quando você se inscreve em nosso canal, acontece algo mágico, né? Toda vez que nós lançarmos um novo conteúdo, você sabe tudo de primeira mão, você já recebe a notificação desse novo vídeo. Aproveite e compartilhe com outras pessoas no grupo da empresa, no grupo da faculdade, no grupo da academia, porque a galera vai gostar bastante dessa conversa, porque hoje eu estou aqui com um grande empresário da nossa cidade, uma pessoa que para mim é uma referência, uma pessoa que eu admiro, participo de algumas reuniões com ele, fico lá só aprendendo, né? E o meu papel aqui no podcast Visão Empreendedora é justamente aprender. Eu sou o aluno primeiro dessa turma. Eu quero sentar para aprender com esses gigantes, com esse mestre, e eu quero que você aí nos comentários me ajude a receber, aplaudindo, falando aí, já comentando. O presidente do Centro das Indústrias aqui de Feira de Santana, CEO do Biscoito, da empresa, né, Biscoito Itália, e o presidente do CIFES, o nosso querido CIFES aqui, que é o Centro das Indústrias, Geraldo Pires. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fiquei muito feliz de você aceitar estar aqui junto com a gente, bater esse papo, compartilhar um pouco da tua história. Ok, boa tarde a todos, né? Cleison, também é um prazer, né, estar aqui participando, é uma honra até, né? Ver as potências que você traz aqui, a gente fica até lisonjeado, né? É muito bom estar aqui participando desse bate-papo. Obrigado, meu irmão. Rapaz, o Visão Empreendedora só tem potência. A gente traz aqui Geraldo Pires, presidente da CDL, presidente da Associação Comercial, presidente do Centro das Indústrias, presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Cavalcante, já esteve aqui com a gente também, é um grande amigo também, inclusive. Pra gente é uma alegria muito grande. Então, eu queria começar, Geraldo, com uma pergunta que é a primeira e todo mundo gosta dessa pergunta, né? Que é, como a gente fala aqui de visão empreendedora, o meu intuito aqui é ajudar até os estudantes, os jovens, o brasileiro, porque eu acredito que o brasileiro ele tem um sonho de empreender, né? Sei lá, de montar seu próprio negócio, de conquistar a liberdade. E às vezes ele tem medo, ou às vezes até culturalmente muita gente fala mal do empreendedorismo. Infelizmente o empresário em muitos lugares é visto como um vilão, explora funcionários, sonega, tanta coisa errada que fala. E uma das propostas nossas do Visão Empreendedora é mostrar a verdadeira cara do empreendedor, do empresário que movimenta, que gera renda, que gera emprego. Mas eu queria voltar lá no comecinho e começar com aquela pergunta, né? Geralmente um tio, uma avó ou um pai pergunta, menino, quando chega da escola ali, ou ainda criança ali, né? O que você quer ser quando crescer? Eu não sei se te fizeram essa pergunta, mas se te fizeram essa pergunta, qual era teu sonho? A tua vontade era de ser o quê? Na época, eu sou da década de 60, né? Nasci em 62, então a gente não tinha tantas opções naquela época, né? Então, o pensamento das crianças, dos meus amigos naquela época era aqueles motoristas de caminhão, policial, né? Já era na época do gerente de banco, não?
Não, que depois teve uma época que gerente de banco era o sonho, né? Depois você vai crescendo, conhecendo, e aí eu tinha vontade de ser engenheiro, né? Por influência de meu tio, eu fui... Bom, na minha infância e adolescência, eu fiz algumas coisas. Vendi coisas para ajudar. Ah, já no comérciozinho ali. 8 anos por aí. Depois eu fui trabalhar de office boy com meu avô no escritório de contabilidade. Então passei a conhecer um pouquinho de contabilidade. Depois já fiz tipografia no colégio estadual. Traduz aí que tem uma galera que não sabe o que é isso não. A gente costurava o livro, encadernava livros, né? E fazia esse tipo de trabalho. Depois trabalhei fiz Senai, trabalhei também. Você trabalhou no Senai ou estudou no Senai? Fiz 2 anos de Senai. E foi o que abriu as portas para a minha profissão, né? Eu sou eletricista lá do Senai. Fui trabalhar na Pneus Tropical na época. Sim. A gente entrava como menor aprendiz, quer dizer, menor aprendiz hoje, né? Ou não. Passava um período e quando eu terminava o curso, ou ficava contratado ou você saía. E na época, quando eu terminei, ainda não tinha 18 anos. Então eu fiquei, me colocaram lá numa sala, estagiando, e quando eu fiz 18 anos, assinou a minha carteira, né? Então eu tenho a carteira lá assinada com 18 anos, no dia do meu aniversário. Depois fui pedir dispensa ao 35BI, né? Sim. E na época um capitão lá não queria liberar. Mas quem trabalhava na Pneus Tropical na época, a gente ainda era daquele regime em que era a única fábrica de pneus nacional. Então era considerada área área tinha uma prioridade. Prioritária, né? E aí fui dispensado. Trabalhei lá um período na Pneus Tropical. Depois eu passei no concurso, fui trabalhar na Petrobras. Cara, isso já com meus 19 anos. Eu vou entrar nisso aqui porque fez concurso, que é o sonho, né, de muitas pessoas aí, muitos jovens, na verdade, eles sonham por essa questão do concurso. E isso para mim é muito importante, Geraldo. Só esse recorte aqui, porque, cara, você começou muito cedo, olha o tanto de coisa que você viveu. Tipo, hoje tem uma galera com 25, com 30, que ainda não começou. Então, é importante a gente mostrar isso, que o quanto antes a gente começar, mais experiência a gente vai adquirindo, vai ampliando o nosso campo de visão. E eu quero convidar você aí a compartilhar esse vídeo, tá? É muito importante que você compartilhe, porque essa conversa aqui, ela produz muitos insights na vida de um jovem que está estudando, um jovem que está às vezes até em casa. Você pode ter um filho aí, pô, o filho pode estar no Senai, pô, tá estudando, fazendo um curso. A gente está falando de um cara aqui que fez uma formação, eletricista, não foi? Formação em eletricista do Senai e praticamente já saiu empregado. Foi praticamente isso, não foi? Então, isso aqui eu já falo já para recomendar, para que possa incentivar e inspirar outros jovens a seguirem isso aí. Mas retoma nesse ponto aí, que para mim é muito importante, Geraldo. Você fez um concurso público, passou no tão sonhado concurso. Concurso, né, da Petrobras, fui contratado, comecei a trabalhar ali naquela área de Catu, São Sebastião, Fazenda Bálsamo, em sondas terrestres. Depois me deram um curso aí e me mandaram para plataformas, né? Sim. Fui trabalhar em plataforma, trabalhava 80 milhas da costa, lá no meio do mar, e passei 3 anos lá. E aí eu tinha que decidir, né? Porque eu ficava assim, eu trabalhava 14, folgava 14 dias, mas eu perdia alguns dias em viagem, né? Daqui para lá e de lá para cá. Acabava perdendo aí quase 3 dias. Então eu tive que decidir, ou eu ia morar lá, sim, ou ficava aqui, né? Então, aí foi quando
eu via meu sogro trabalhando na época, começando a fábrica, e as dificuldades, né, que ele tinha em mão de obra ali, máquinas antigas quebrando muito, Sim. e eu passava a minha folga trabalhando. Aí ele dando suporte. Dando suporte. Aí ele disse, poxa, eu queria poder comprar um forno maior, ter uma empresa maior, né? Quem sabe você vir trabalhar comigo. Aí eu tirei férias, somado os 30 dias mais a folga, deu quase 50 dias de folga. E aí eu me dediquei à empresa, né? Sim. E aí vi não só a parte de manutenção, que eu via só isso, eu comecei a ver também a dificuldade que ele tinha. Ele vendia, ele comprava, ele mandava entregar. Fazia tudo ali. Fazia tudo. Ia no banco, e a esposa dele também ajudando ali. E aí eu entrei e começamos a organizar a empresa. Sim. Depois veio minha esposa também, meu cunhado, e nós três nos juntamos e começamos junto com ele, né, com a experiência dele, a ir crescendo a empresa. Adquirimos uma área grande lá no Tomba, no CIS, e aí começamos a mudança para lá. A gente participou de feiras em São Paulo. Isso a gente está falando de que ano, mais ou menos, Geraldo? Na década de 83, não, minto, 86, 87. Por sinal, foi na época em que nós tivemos aquele congelamento de preço. Das contas ali. Ih, rapaz, que faltava tudo. Você só encontrava matéria-prima com ágio e você não podia remarcar o preço da mercadoria. Então eu via ele assim com aquela preocupação, né, ali, como é que você comprava mais caro e vendia até mais barato. Aí fui atrás de informações na época, a Sunab, né, que cuidava disso. Então disse, tem um escritório da Sunab aqui no Mercado de Arte. Fui lá, já estava fechado. Passado o período daquela coisa, né? Aí fui na Delegacia do Trabalho. Sim. Na época. Aí o pessoal lá disse, vem cá, não tem a tabela. Aí pegou o jornal, né, onde tinha a tabela, Diário Oficial, onde tinha lá os preços de tudo. E tinha lá o biscoito sortido, vamos dizer, a gente vendia R$3, mas estava lá 5. Biscoito creme crack, pão, macarrão, tinha o preço de tudo. Aí, pão, você pode vender até esse valor aqui. A gente aí pegou o jornal, tirou a cópia, botou lá, e aí se arriscou em remarcar o preço. Uhum. Rapaz, foi uma confusão, né? Que naquela época dava cadeia, você respondia processo e tudo. Mas estava lá, né? Eu vou fazer só um corte aqui, porque a galera mais jovem aí, e é bom para vocês entenderem, que às vezes a galera fica achando que lá atrás era mais fácil, hoje era mais... Daqui a pouco eu vou até perguntar para Geraldo, e eu gosto muito dessa conversa com esses empreendedores para a gente poder medir isso, mas a gente está falando de uma época aí de uma inflação tão galopante, tão assustadora, que, Geraldo, me corrija se eu estiver errado, mas tinha comerciante que ele não queria nem vender, porque o produto ia estar mais caro no outro dia. E o produto era um aumento de preço maluco. Então, a insegurança, a instabilidade para você ser empresário, eu não vivi isso ali, mas pelo que eu conheci, pelo que eu vi ali com meu pai ali, era uma loucura, né? A gente passava uma manhã para conseguir comprar um engradado de refrigerante, uma Coca-Cola. No supermercado faltava ovos, faltava pão, faltava leitinho. Minha filha estava pequenininha, aí eu chegava o leitinho, eu tinha uma pessoa que me ligava, chegou, aí eu podia pegar 2 latas. Não. Então era tudo regrado, era horrível trabalhar, foi uma situação horrível. O pessoal vê hoje algumas situações, pensa que é ruim, mas naquele já tempo... Já teve pior, né, Ira? Depois veio a crise do petróleo, né, onde teve incentivo para você mudar, o forno era a óleo diesel para botar elétrico. Sim. Porque estava com a crise do petróleo.
Depois veio o Fernando Collor, que raspou as contas Congelamento tudo, né? ali. Raspou as contas e poupança e muita gente até, eu vi dizer que teve casos até pessoas que tinham vendido tudo aplicado e até se suicidaram, né? Então, quer dizer, você passa por crises. Bom, voltando um pouquinho, minha experiência era na parte de manutenção. Então, quando eu entrei na empresa, eu comecei a ver que a gente tinha que botar um vendedor, eu saí para vender. Como é difícil vender, hein? Vender, vamos respeitar. Aí você foi para a venda. Fui ser vendedor, vendia, eu voltava, pegava... Venda já não é fácil, e para quem não é da área... Eu voltava, botava o biscoito na Kombi, a gente tinha uma Kombi velha lá, e ia entregar o biscoito, quer dizer, eu vendia e ia entregar, e muitas vezes ia fazer o serviço de banco também, né? Fui dividindo com ele algumas coisas até a entrada, né, de meu cunhado e minha mulher. Aí eu fui procurar também, fiz curso no Sebrae, né, Então você entrou na empresa primeiro que seu cunhado e sua esposa? Foi. Ah. Eu tinha feito, bom, quando eu fiz o Senai, a gente não para de estudar, né? Sim. É Senai e colégio. Depois eu fiz administração à noite, no segundo grau, então eu aprendi muita coisa. Sim. Por sinal, ontem estava até na reunião com Miguel Ângelo, que foi meu professor de contabilidade na época, e hoje a gente faz parte do conselho do CETEB, né? E a gente aprendeu muito sobre custo fixo, custo variável. Então fui pegando essa bagagem para a gente começar a se organizar. Meu cunhado ele fez administração, minha esposa também fez ciências, e a gente começou a se dividir ali. Hoje eu fico na fábrica com meu filho. Produção. A gente recebe a matéria-prima, produz, eu cuido da manutenção, 24 horas, né? Eu queria até revelar uma curiosidade aí, que é só um parêntese só, para não te cortar muito aí, mas é uma curiosidade minha, acredito ser a curiosidade da galera. Fala um pouco sobre o processo de fabricação do biscoito, e principalmente eu não sei qual é o nome dele, o coquinho, que a gente só chama de Pocazói, né? Popularmente conhecido como o famoso Pocazói. E aquilo é muito gostoso e é viciante. Você não consegue pegar uma mão e comer. Você pega, senta no sofá e volta para comer mais. Até a gente também, né? Conta um pouco como é que é a fabricação, Geraldo. Olha, a gente tem uma preocupação grande lá na compra da farinha de trigo, né? Que é a matéria-prima... principal, quase a principal, né? Sim. Ela tem que ser de uma boa qualidade para que a gente possa, para que ela consiga fazer aquela bolinha ali, né? Aquela bolinha ali. Então, se você não compra a farinha certa, você vai ter... A gente costuma trabalhar lá... E é verdade, é desafiador, porque senão ela esbagaça e fica só uma linha. Para fazer aquele coquinho ali... Aí a gente trabalha muitas vezes lá a gente tem 8 tipos de farinha, porque a gente precisa às vezes fazer um mix, né? Para sair certinho. Então essa farinha é adicionada numa maceira, que seria uma batedeira de bolo gigante. É isso que eu ia perguntar também, porque os números de vocês é tudo grande, né? É diferente de... Aqui na fábrica antiga, nossa batedeira batia 2 sacos. A de lá hoje bate 6. Caraca. Mas você tem de 9 até mais sacos. Então, ali é adicionado, né, gordura, açúcar, todos os produtos, aroma, né? Sim. Tudo é batido ali. Aí essa massa vai ser transportada, que a gente chama lá o tombador. Tomba aquele bolo de massa, bolo de massa começa a fazer a laminação. Então ela passa por 4 cilindros, quer dizer, entra o bolo de massa, se transforma numa massa grossa e vai afinando. Depois tem o estampo, que é a forma, onde estampa o biscoito que a gente quer. Esse retalho volta, a parte do retalho volta para ser misturado de novo e o biscoitinho entra no forno. Nosso forno
forno pequeno, ele tem só 54 metros de comprimento, o forno. Só? 54 porque, metros? Porque tem fornos bem maiores. Caraca. E aí ele leva 5 minutos, mais, em média, aí já sai pronto. Mas ele precisa passar por um pedaço esfriando. Então ele tem o resfriamento, onde ele, processo de resfriamento, que ele passa, resfria, mas o resfriamento que eu falo é em temperatura ambiente, para que a gente não pode empacotar ele quente. Sim. Aí ele vai para um silo, desse silo que alimenta as máquinas de empacotar. Deixa eu te perguntar uma coisa nesse sentido aí. De quando você começou lá atrás para hoje, a fábrica, ela ainda é muito artesanal, lá já tinha muita mais industrializado, ou lá era mais artesanal e hoje já está mais industrializado, ou ainda o processo ainda precisa muito do humano mesmo, muita gente, ou ainda tem já boa parte do processo as máquinas conseguem desenrolar. Não sei se conseguiu pegar o... Olha, lá atrás fazia o biscoito, tinha a parte de laminação, mas não existia, a massa era cilindrada, então batia na masseira, cilindrava, e uma parte manual, né, e botava na máquina. E aí quando ela saía quente, pegava num cestos e colocava num um caixote grande, uma mesa grande de coxo, né? Sim, tipo aqueles coxos grandes para... E aí você enchia manualmente, enchia o saquinho, pesava e era fechado de grampo. Então era assim, começou assim. E aí foi quando nós compramos uma máquina semi-automática. Então a gente já botava no silo, já enchia o saquinho e fechava, mesma coisa. Mas só tinha... Mas ela só ia já enchendo com as quantidades certas ali, os pacotes. Depois passamos a uma máquina de empacotar, automática, 2 balanças, onde ela fazia 35 pacotes por minuto e ela já dava o pacotinho pronto, né? Mas a gente ainda tinha que despejar manualmente. Aí lá hoje, lá automatizado tudo, todo o processo automatizado. Então não existe mais cilindrar a massa é batida, já cai lá, já sai pronto, já sai empacotado. E a parte manual é só fazer os fardos, que já existe em fardadeira, mas ainda não está muito boa para o ramo de biscoito. Macarrão, arroz, feijão, já funciona bem. Já no biscoito e no salgadinho, que a gente produz, depois eu falo também do salgadinho, ainda não está assim 100%. Então, a empacotadeira hoje, ela tem, em vez de ter 2, ela tem 14 balanças, onde cada pacotinho passa por 4.096 combinações. Caramba. Então, enche as balanças todas e cada pacotinho que sai vai ter a balança 1 com a 9, com a 14, com a 12, ela faz ali as combinações e então cada pacotinho passa por 4.096 combinações. Putz. E aí a margem de erro que na outra poderia dar de até 10% ou mais, nela 1 e pouco por cento, menos de 1, a margem de praticamente. Erro. Então, margem de erro muito baixa. Então é mais rápida, em vez de fazer 35, ela pode fazer até 120 pacotes por minuto. Então agilizou bastante. Atualmente já está bem automatizado, né? Sim. Hoje eu imagino que o empresário, o empreendedor, ele precisa estar buscando fazer isso porque os custos só sobem, né? Só aumenta a matéria-prima, a mão de obra, toda a situação. E aí, se você não buscar essas novas tecnologias, se você não buscar essas novas formas, essas novas estratégias de produzir mais rápido, de produzir com melhor qualidade, inviabiliza. Eu imagino que talvez se vocês tivessem hoje com a produção de antes, o negócio seria inviável. Com certeza, com certeza. Seria? Seria inviável. Por exemplo, a gente rodava a linha lá com 8 pessoas, né? E produzia
200 quilos por hora. Hoje a gente produz 1.000 quilos por hora com 10 pessoas. Quer dizer, você aumenta só 2. E se você multiplicou por 5, então, de 200 você foi para 1.000. Então isso, o custo, né, melhora muito. E por falar em custo, indústria sempre tem que estar ali... De olho arregalado lá no custo, né? Quando eu falei que eu tive que ir me aprimorando em cursos, hoje a gente tem o Senai Cimatec ali, onde a gente implantou já lá o Brasil Mais Produtivo 1, o Lean Manufacturing, que é um excelente programa. Recomendo a todos que conheçam o Lean Manufacturing, que apliquem o Lean Manufacturing, não só na indústria, mas em qualquer ramo ele é aplicável. Passamos agora para o Brasil Mais Produtivo 2. E quer dizer, você está ali trabalhando, pensa que está tudo certinho. E aí, às vezes, a pessoa diz assim, olha, eu vou prestar, como o Senai chega, a Senai Cimatec, aí eu poderia pensar assim, o que é que esse cara tem de massa, de biscoito, para vir, né? Me ensinar. Me ensinar. Mas aí depois isso é o pensamento que às vezes a pessoa tem. Sim. Mas aí quando chega e eles começam enxergando coisas que tá ali na sua cara. E você não. A gente tem até um exemplo lá, Cleison. O pessoal é muito forte isso aí. Se deslocava assim 70, 80 metros para fazer a conferência por exemplo, a máquina lá você bota a bobina para que ela faça os pacotinhos. Sim. Então, quando chega no final, os controles que a gente faz de produção tem que se pesar essa aí, para ver o que sobrou. Né? Para você ir controlando, né? O que perdeu, tudo. Isso. E aí se deslocava. E a gente não via isso. No nosso dia a dia não via. E o pessoal aí... Que é super natural. Aí dizia, poxa, R$2.000, você bota uma balança aqui, quanto é que você vai economizar? Isso. Aí, isso é uma das ferramentas do Lean Manufacturing, né? Que é diagrama de espaguete, que a gente chama. Que aí mede quantos passos a pessoa dá e tudo, metro. Para economizar em todo sentido ali. O Brasil Mais Produtivo agora recente. E quando a gente fala de economizar, às vezes a gente não está falando só de dinheiro, é também de dinheiro, mas de desgaste do trabalhador, de tempo de energia, evitar retrabalho, desperdício. Eu bato muito isso e eu queria pegar esse gancho que você trouxe aqui. Você falou, eu faço muito curso, eu fiz muito isso. E tipo assim, às vezes o empresário, Geraldo, e eu brinco, eu chamo de empresidiário, ele fica sempre com a cabeça aqui dentro, travada dentro do negócio dele. Ele acha que ele entende da loja dele, da indústria dele mais do que ninguém sabe do negócio dele igual a ele, que ele é o mestre. Aí ele não ouve ninguém, ele não sai, ele não participa de uma palestra, ele não participa de um curso, ele não participa de uma formação, ele não se atualiza e ele fica ali naquele mundinho e fica só reclamando. E a gente percebe que as pessoas que de fato prosperam são aquelas que saem. São aquelas que se abrem para o novo, para as novas tecnologias, para as novas formas de fazer. Porque a gente está vendo aí, você citou o Cimatec, aquilo é um polo de inovação. Então, tem pessoas ali o tempo todo criando coisas para diversas áreas. Como é que a gente vai se fechar para essas inovações? Você vê, né, que até na última visita, já fiz várias visitas lá, né? E como eu faço parte da FIEB também, então a gente sempre está pegando informações. Eu acompanho o Cimatec desde aquele parque lá, desde a Pedra Fundamental. Poxa. O de cá eu já alcancei. Eu fui pela primeira vez agora e fiquei besta. Na Bahia, você não tem esse conhecimento. Eu não tinha esse conhecimento. Fiquei feliz, na verdade, com tudo aquilo que a gente viu. E gigante já e ampliando. Vocês foram para lá, inclusive, para uma reunião para anunciar novos galpões, na verdade, novos investimentos. E eu queria só fazer um detalhe que eu queria que você falasse um pouco sobre o Cimatec aí e falasse sobre a FIEB também, o que é também, porque, a gente tem muita gente que participa do nosso podcast, tem uma galera que às vezes é do meio da indústria, tem outra galera que já é de startup, então para que a galera possa se situar um pouco, né, nessa situação aí. Então, a FIEB, a Federação, né, das Indústrias do Estado da Bahia, em cada estado tem sua federação, ela é formada pelos sindicatos. Sim. Né?
Os sindicatos é que formam a federação. E as federações reunidas é que formam a confederação, que é a CNI, no nosso caso. Que... O CIFES é filiado ao FIEB, não? Não, o CIFES é só uma associação das indústrias aqui de Feira de Santana e região. Certo. Né? Então a gente tem muito trabalho em parceria com todo o sistema FIEB. Certo. Nós trabalhamos e até com o SEBRAE também. A gente apoia, a gente divulga. Então o CIFES só são essas indústrias daqui. Tá. O CIFES não é um sindicato? Não. Agora, no CIFES eu faço parte do Sinditrigo. Entendi. Né? Eu sou do Sinditrigo. O Edinho, Sindiveste. Isso. O Luiz Neto é do Sindicato de Plástico. Entendi. O seu João Batista, Panificação. Né? Tem mais um, rapaz. Antônio Luiz o Luiz Kunrat é presidente do Sindicato Metalúrgico. Então, quer dizer, nós reunimos, esses sindicatos se reúnem lá e nós participamos junto na FIEB. Certo. Eu faço parte da FIEB, Sim. na diretoria. O Luiz Fernando Kunrat também, ele é diretor. Boa. O filho de Luiz Neto é suplente, Luiz Neto é vice-presidente da FIEB. Eu não falei no início, a gente está com o diretor da FIEB aqui também. O currículo do homem é muito vasto, a gente só vai terminar esse currículo aqui no final. Então, isso faz com que a gente tenha as oportunidades, né, de conhecer. E como nós falamos aqui do CIMATEC. O CIMATEC é um centro de pesquisa muito... Ele só tinha ali no Orlando Gomes, né? Uhum. Onde lá tem toda essa parte de pesquisas. E depois fez o CIMATEC Park, onde as empresas lá elas montam o galpão e ali elas desenvolvem pesquisa. A Ford tem 6 galpões lá com 1.500 engenheiros fazendo pesquisa para o mundo todo, a Ford, né? Você até viu lá que você viu que desmonta o carro todo, faz toda aquela pesquisa. Produção reversa, né? Cara. Além de desenvolver vários projetos, a Petrobras e a Shell estão investindo lá 1,2 bilhão agora, que é nessa parte de petróleo e gás. Então é um projeto imenso lá que está sendo feito lá. E vários outros também, né? Que nós temos lá no CIMATEC. Eu vou voltar na estante para a questão dos biscoitos Itália, mas a gente entrou num assunto aí que eu vou falar algo e veja se faz sentido. Você está falando aí da própria FIEB, da questão do CIMATEC, e aí eu vejo que a importância, às vezes, Geraldo, porque, tipo assim, eu não conhecia o CIMATEC. Hoje eu estou como diretor da Associação Comercial. Então, tipo, eu tive agora a oportunidade de ir. E, às vezes, o empresário, ele não participa dessas entidades. E ele acaba meio que ficando à margem. E, às vezes, ele perde muitas oportunidades, ele perde de conhecer, ele perde de informação, ele perde de ter acesso a novas tecnologias. E quando você estava falando aí, eu já fiquei imaginando aqui a importância, e é lógico, eu estou com o presidente do Centro das Indústrias aqui de Feira de Santana, eu queria que você falasse um pouco sobre o CIFES aqui também, depois até a gente volta lá, mas de repente tem empresários que têm uma pequena indústria, ou que tem uma grande indústria aqui, qual a importância de eles de fato estarem conectados? Eu quando fui levado para o CIFES, na época, por Hollenberg Guimarães, né? Ele me levou lá numa reunião e acabei participando da reunião e depois fazendo parte da diretoria. Isso há alguns anos atrás. A nossa indústria ainda era começando ali. E, por sinal, ele até na época fez o nosso projeto econômico lá para o Banco do Nordeste e na época ajudou muito para a gente adquirir aquela área lá no CIS, né? Que adquirimos uma excelente área. Então, nos ajudou muito e a importância do CIFES.
Quer dizer, eu cheguei lá meio sem saber direito como que era, né? É tímido, era uma área, eu era acostumado em manutenção, lidar com forno, oficina, com fábrica, com oficina, traz a chave de fenda. E aí você chega lá, aí você encontra Cordeiro, na época, né? Finado Cordeiro. Ele era o todo-poderoso lá da Pneus Tropical, né? E estava na Pirelli agora. E aí, na época, aí você encontra lá, quer dizer, eu era lá um simples operário, né? O homem era... Aí você senta na mesa. Aí diz, poxa, rapaz, que a gente se sente até honrado de estar ali. Aí, quer dizer, o CIF se torna o quê? Ali senta junto a pequena, a média e a grande empresa. Então, meu amigo, como você não tem a ganhar com isso? É impossível. Impossível você não aprender alguma coisa ali, não pessoas que têm uma larga experiência, compartilhar. Você mais jovem vai se conectar com um cara mais experiente, você é pequeno, você se conecta com um grande. O cara às vezes está vivendo você está vivendo um problema que o outro já viveu. E ali tinha empresas que começaram pequenas e cresceram, né? Então você senta hoje em dia, por exemplo, nós temos lá todas as empresas de feira, as grandes empresas são nossos associados. A Pirelli, a PepsiCo, a Nestlé, a Vipal Borrachas, a Placo, a Belgo, Labovete. Quer dizer, todas essas empresas associadas, quer dizer, ali você tem contato com essas empresas, você tem as empresas médias, tem as empresas pequenas, você tem ali, o CIFES encaminha você para ir numa visita ao Cimatec, né, porque essa visita lá, o Luiz Neto, que faz parte também da diretoria, né, da nossa diretoria, já foi presidente também, ele junto com o IEL lá, e a gente fez a recepção lá no CIFES, o pessoal chegou, embarcou nas vans, depois nós recebemos de novo, quer dizer, é todo um apoio. Nós temos uma área ali excelente para reuniões, né? Nós temos lá o Cantinho da Indústria, você já foi lá? Não. Não? Ainda não, estou devendo essa visita. Onde nós temos, assim, a exposição de todos os produtos dos associados. Eu vi na mostra da indústria um pouco daquilo ali. Aquilo ali nós temos lá. Pô, massa. Eu gostei. Na época o André, quando fez quando ele construiu junto com o seu João, né, e Anchieta, o irmão dele, Marcos, era a comissão, né, de construção, fez aquela bela sede, né, ficou muito boa a sede. E aí, Edinho, na época, a gente estava numa visita em Rio Grande do Sul. E isso, quer dizer, a gente, quem proporcionou essa visita foi a FIEB, né? A gente mandou a gente para a federação lá. Então, nós tivemos um bom conhecimento lá. E aí viu esse Cantinho da Indústria, aí foi feito lá na FIEB e foi feito aqui também. E aí o André também conseguiu lá, ampliou a área, que não ia ter aquela área, ampliou e fez esse Cantinho da Indústria, que eu acho excelente, né? Você colocar a exposição então, a grande importância de você fazer parte de uma associação, né? Você ter pessoas ali que, quando você precisar, tá ali para te apoiar, para te orientar, né? Você atualmente não está sozinho, na verdade, diante de tantos desafios aí, diante de tanta coisa, da vulnerabilidade da gente, a gente está em grupo. Exato. E lá você vê, você chega com um problema de, poxa, eu não estou conseguindo a licença ambiental, ou a licença da vigilância sanitária, ou a Coelba não ligou a energia, quer dizer, você tem meios ali de você, até através da própria FIEB, né? Então a gente encaminha para a própria FIEB para tentar resolver aquele problema. Atualmente mesmo a gente vem discutindo muito o problema dos polos. Sim. A FIEB está reunindo todos os polos da Bahia. Vamos ter a segunda reunião agora, no final do mês, onde a gente está levando todas as demandas para tentar resolver essa situação. Porque não é
uma coisa que só de Feira de Santana, todos os polos estão com os mesmos problemas. E precisa se resolver isso, né? Então, outra coisa boa da gente fazer parte de uma associação é a gente, hoje, que nós temos a associação, já está junto com a Associação Comercial, sim, CDL, o Sindicato do Comércio, o Pensar Feira, o Convention Bureau, né? Quer dizer, hoje existe uma união entre a gente. Também o Neto do Agro. Do Agro, me fugiu, Unagro, da Unagro, isso. Também já fazendo parte também, quer dizer, você cria força, fortalece, você se fortalece. Você vai só lá, é uma coisa, é um tratamento. Você chega com essa quantidade de associações e representação, outra coisa, é outro tratamento. Então, se essas entidades elas tiverem o apoio dos associados, tiver volume, a representatividade vai aumentar mais ainda. Isso que você trouxe aqui para mim é muito importante, vale a pena dar uma ênfase, porque Piaggio esteve aqui, e Piaggio é do Instituto Pensar Feira. E Piaggio trouxe uma coisa que, não estou falando de política aqui, lado A e nem lado B, nem isso nem aquilo, mas Piaggio falou, cara, os políticos, infelizmente, eles acabam pensando sempre na próxima eleição. Quem pensa na próxima geração são os empreendedores. É quem tem essa visão empreendedora de longo prazo. Então, eu fiquei pensando nisso e a gente fica feliz porque hoje, a gente está aqui agora com o Geraldo Pires, presidente do Centro das Indústrias de Feira de Santana. Aí Piaggio, Instituto Pensar Feira, teve aqui. Convention Bureau, Marcelo Alexandrino. Associação Comercial Genildo Melo. Ciconfis, Marcos Silva. CDL, Brito. Ou seja, e essa galera, falando assim, tá junta, tá unida. Outro dia a gente tava numa reunião, todo mundo junto. Então, isso realmente nos fortalece bastante. E eu já queria aqui aproveitar, eu até tomei a palavra do presidente aqui, para convocar você que é empresário, você que é empreendedor, você que está ouvindo agora esse podcast aqui. Pô, você tem que se associar, você tem que estar junto, procura, indústria, Centro das Indústrias de Feira de Santana, procura, se conecta. A galera é um atendimento maravilhoso, pense numa galera super atenciosa e assim, você não vai estar sozinho, porque eu brinco, Geraldo, eu digo que empreender é uma tarefa solitária. Às vezes tem problemas que a gente enfrenta dentro dos nossos negócios que a gente leva para cama. Na hora de dormir é só tic-teco aqui dentro, imaginando como é que a gente vai resolver. E às vezes quando você está numa entidade como essa, você pode conversar com um amigo ali, terminou uma reunião, você bate um papo, conversa com um, conversa com o outro. Às vezes o que um não pode te ajudar, ele te indica alguém que resolve. A gente trouxe aqui, inclusive você trouxe aí Hollenberg, que te levou lá, que eu quero até mandar um abraço pro professor Hollenberg, que foi nosso diretor lá na faculdade UNEF. E ficou de vir aqui também dentro do podcast Visão Empreendedora. A gente vai trazê-lo aqui sim, para poder registrar também aqui. Como o Geraldo colocou no início, a gente vai reunir todas as potências para estar passando aqui pelo Visão Empreendedora. Mas eu acabei tomando tua palavra, você quer complementar sobre isso aí? Porque aí eu quero voltar lá para os produtos dos biscoitos da indústria lá. Olha, às vezes o empresário, por não achar que aquela pequena taxa que vai pagar, que às vezes pela faixa dele vai ser um almoço, sim, ou um jantar, aumentando a faixa, né, dele. Claro que se você tem uma empresa média ou mais grande, essa taxa vai ser maior um pouco, sim, mas proporcional. Mas vamos para o pequeno. Às vezes a pessoa fica imaginando, poxa, eu vou pagar 100, 150 reais, pensa que vai fazer falta. Meu amigo, quanto ele não ganha com isso? Quanto ele não ganha? Quer dizer, pensa, é aquela economia besta, né, que acha que... É conta de palito que eu falo. Fazendo conta de palito. Então, como você falou, o empresário venha, participe, né? Porque você só tem a ganhar com isso.
esse detalhe aí, hoje a gente está vendo, network é caro, as pessoas estão comprando. Tipo, eu faço parte hoje de um grupo de mentoria em São Paulo, em Alphaville, que eu paguei para fazer parte desse grupo. Imagine, aí hoje você é empresário e você está com uma taxa de... às vezes eu não gosto de falar o valor que eu paguei na mentoria lá, mas eu vou falar quem é o cara, que aí você vai ter uma noção, você pode depois pesquisar, porque senão vai parecer com uma ostentação, mas hoje eu faço parte do grupo de Joel J. É o maior podcast de empreendedorismo do Brasil, cara, é número 1 no Spotify, tá? Então eu faço parte desse grupo de mentoria, eu paguei para estar lá nesse grupo de mentoria, eu sou o único baiano, não é de feira, é da Bahia, que tá nesse grupo. E tipo assim... Por que eu estou trazendo isso? Porque é muito barato para se associar, para você estar no meio de diversos empreendedores ali que sofrem as mesmas coisas, que sentem as mesmas dores, as mesmas alegrias que você ali. Cara, isso não tem preço de verdade. Eu acho para mim que o problema não é taxa não, presidente. Eu acho que é a mentalidade ainda que precisa ser ajustada, e eu acredito que um podcast como esse, a gente espera que possa alcançar diversos empresários, diversos empreendedores que vão se antenar para isso, talvez não tinham percebido, não tinham enxergado essa grandeza e com certeza vão procurar aí o Centro das Indústrias, vão procurar a Associação Comercial, vão procurar se conectar a esses outros empresários. Não é que a gente vai resolver todos os problemas, não, né? Mas com certeza alguns vão ser resolvidos, você vai ter orientação, você vai conhecer, porque às vezes você até colocou um termo aí de empresidiário. O cara está preso lá. O cara está preso ali, rapaz, correndo, não tenho tempo de ir numa reunião, meu Deus. Você tem que achar esse tempo. É num almoço, é numa reunião dessa que a mente dele... O cara não tem tempo de ir na academia, o cara não tem tempo de viajar, o cara não tem tempo de ir numa reunião. Bater um papo aqui, vir aqui. Exatamente. Assistir o podcast depois, porque eu assisto os podcasts e a gente vê ali que cada um transmite alguma coisa, né? Você cresce, né? Você cresce, você aprende. Boa. Né? Você... por exemplo, o que é que eu posso falar de indústria? Né? A gente, antes de montar uma indústria, Sim. a gente tem que fazer uma pesquisa grande. Sim. Depois a gente tem que conhecer pessoas que têm indústria, conversar, você fazer curso no Sebrae, vai para o Senai, vai SESI, IEL, vai se inteirar direitinho, capacitar, se capacitar. Depois você vai escolher o local onde você vai se instalar. Por exemplo, tem empresas aqui que, feira, por exemplo, você não pode... É o melhor centro rodoviário hoje, Sim, né? Entroncamento rodoviário. A gente liga aqui o norte e nordeste ao sul sudeste, pô. A gente está no meio aqui para distribuição. Fala-se hoje o melhor do Brasil. Então, mas não é só isso. Feira tem 35 faculdades, né? Tem o Senai aí, tem o Sebrae, tem o SESI, tem todo um apoio, né? Tem escolas de segundo grau muito boas. Sim. Né? É bom de se morar aqui, tem um custo excelente. Né? Você morar aqui, você mora bem. Se você for morar em Salvador, como você mora aqui, você vai ter um custo bem maior. Perfeito, bem maior. Então tem todas essas qualidades. Uma empresa, quando vem para cá, ela tem que olhar todos esses pontos. Né? Me lembro que teve uma empresa que veio se instalar aqui, mandou, na época, 10 engenheiros, se eu não me engano, conversar com Alfredinho. Rapaz, Alfredinho se viu rodado para... Foi mesmo, para responder ali? Até o nível de chuva, né? Tinha que saber, né? Qual é o nível de chuva aqui, tudo. É uma cidade plana. Hoje, nós temos, até nessa parte de turismo, nós temos boas coisas aqui também, né? Hoje, e o Marcelo vem trabalhando, né, lá no Convention Bureau. Né? Nós temos aí... alguns parques, né? Sim. Nós temos Lagoa já recuperada e
quase 100%. Temos Observatório Antares, que pouca gente conhece. Nosso centro de convenções está saindo. Está saindo. O Marco Silva hoje me falou que tem 60% da obra concluída. E nós tivemos lá, Teve lá, não semana passada, foi. O governador chamou para ir lá, as associações estavam... Está avançado? Luizinho estava lá, o Brito, está bem avançado. Ótimo. Eu não sei a data que vai entregar, mas eu acredito que esse ano ainda deve sair, porque está bem adiantado. Que ótimo. Então a gente tem isso aí, mais uma coisa, nós temos um bom shopping center, temos um comércio maravilhoso. Forte. Né, forte, temos uma cidade que dá para você andar de bicicleta bastante, né, tem esses passeios próximos aqui. Então tem muita coisa aqui hoje para você fazer, né, para você, quer dizer, já está agradável para se morar. Sim, sim. Eu sou suspeito de falar de Feira de Santana, eu sou barrista, defendo. Eu sou tão chato que eu não gosto quando aquelas piadas que vêm falar mal de feira. Eu não gosto. Então eu nem divulgo, então eu sou apaixonado por Feira de Santana, sou apaixonado pela Bahia, sou apaixonado pelo Nordeste, eu sou apaixonado pelo Brasil aí. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto você estava falando aí das indústrias, e como você também é presidente do Centro das Indústrias, você tem contato com diversos aí, e como você falou, você é o cara da manutenção, da máquina, da produção. Eu queria te perguntar agora, que eu acredito que seja para ajudar essa galera que está nos acompanhando aí também, qual é o problema mais comum que quebra uma indústria? Porque eu conheço muito do comércio, não conheço tanto de indústria. E aí eu sei quais são os probleminhas que o cara tem que estar de olho. E aí, com certeza, você já viu muita gente prosperar e já viu algumas pessoas talvez não darem tão certo assim. Se você pudesse dar uma dica aí para esse industriário, esse pequeno que está ali montando uma pequena indústria ali, qual é um ponto que você fala, um ou dois que você fala assim, cara, olha isso, cuida disso, porque isso aqui eu já vi bagunçar muitos negócios. Olha, nessa minha caminhada aí, né, pequena caminhada, né, porque tem gente que tem uma caminhada bem maior, a gente vê a empresa, ela é feita de vários departamentos. Sim. Então, todos têm que estar funcionando bem, né? Uhum. Não adianta eu produzir um bom produto se o comercial não vender, né? Uhum. Não adianta. Não adianta todo caminhar direitinho e o financeiro também não fizer as coisas certas. Desencaixado. A contabilidade, né? Então a gente vê pessoas que uma contabilidade errada fecha as portas de qualquer empresa, né? Então todos os departamentos são necessários. O departamento pessoal, né? Sim. O RH hoje, o RH de um bom tempo para cá vem se tornando assim bem importante, né, na empresa. Agora, uma coisa que eu já vi duas empresas praticamente quebrarem. Tinha uma empresa até do ramo de biscoito lá em Salvador, era uma pequena empresa. Sim. Nós já compramos até o forno deles lá na época. E aí eu fui desmontar esse forno lá. E aí estava conversando com o dono. Aí ele disse, como é que... Eu digo, não, nós temos nosso varejo e tal, e eu estou comprando esse forno aqui que eu quero vender para Cesta do Povo. Aí ele disse, rapaz, sabe por que eu quebrei? Eu tinha 6 combis aqui que distribuía minha produção todo dia nos bairros pequenos. Sim. E me trazia o dinheirinho todo dia. E aí eu fechei um contrato na época com o Paz Mendonça e acho que a Cesta do Povo. Metade para cada. Então, num dia em que metade, ou não fechou o contrato, eu me vi... Metade do meu produto. 50%. Então, cuidado. Ele até me deu um conselho, né? Não arrisque mais do que 15% em um único cliente.
E a gente vem seguindo isso, né? Sim. É tanto que na época a Ebal queria praticamente toda a produção nossa, que na época acho que era 250 toneladas, e aí eu baixei para 50 o contrato. Ah, não quer então, eu não posso, não fecho. E acabou fechando o contrato por 50. Quer dizer, quando a Ebal acabou, era 15% da produção. Sim. Então você não sente tanto. Você absorve com mais tranquilidade. Você falou aí, e você trouxe um ponto muito bom aí, e vai ter outro aí pra você estar trazendo, mas eu lembro de um amigo que quebrou nisso. Ele tinha uma empresa que fornecia coxinha, pastel e esses salgados, e ele vendia. Só que era muito amigo meu, e ele vibrou o dia que ele conseguiu fechar uma parceria com uma grande rede. E ele falou, cara, agora eu vou entrar em tal lugar e não sei o que e tal, e muito feliz. E aí teve que comprar equipamentos, teve que contratar funcionários e não sei o que. Depois de um tempo que eu vou conversar com ele já reclamando, o pessoal pedindo brinde, pedindo uma quantidade de demonstração, bonificação e abrir isso. E aí ele já começou a reclamar, aluguel de gôndola. E depois de um tempo aí ele falando, rapaz, o pessoal mandou segurar a produção, mas como é que eu seguro? Cheio de funcionário, com os equipamentos para pagar. Eu vi literalmente, presidente, ele subindo e ele descendo. E fechou mesmo a empresa. Eu falei de dois que um foi esse, né? E o outro, que foi mais recente um pouco, ele produzia ravioli, umas coisinhas assim de italiana, né? Sim. E aí eu fui até visitar a fábrica dele, a gente lá fez umas orientações, que ele teve uma redução em 100 funcionários na época, né? Uhum. Aí ele disse que ele vendia só por bom preço. Eu digo, você só tem um cliente? Eu digo, rapaz, vá se saindo aos poucos aí. Vá começando a abrir novos clientes, porque você... E acabou que fechou, né? Porque você tem um cliente só... Perigoso. Poxa, dois já é... Então, muito arriscado. Nós trabalhamos com pequenos e médios, não trabalhamos com grandes, sim, mas porque a gente não tem essa capacidade, né, de abastecer. Mas é bom trabalhar com grande? Sim. É bom. Agora o pedido é grande. Você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Cara, aí eu fico pensando, quanto vale essa informação aqui agora? O cara tá ouvindo agora, assistindo o podcast agora em casa, de boa, ele tá assistindo lá no YouTube, ou ele tá ouvindo pelo Spotify, porque eu mesmo ouço. Eu vou para Salvador, eu coloco no som do carro e vou ouvindo. Aí o cara que tem um negócio, talvez ele tá para fechar uma parceria dessa, tá para ter só um cliente só, um grande desse daí que ele tá feliz. Só essa tua fala aqui já fez um despertar nele. Não, a gente não tá dizendo para ele fazer ou não fazer. Mas prepare. A gente tá dizendo se prepare. E não fique dependendo. Não dependa. É melhor você depender de 10 do que de 1. Né? Então, a gente lá sempre tem nossos pequenos, nossos médios. Provavelmente teremos nossos grandes clientes também, mas tudo bem preparado, né? Bem estruturado, porque não podemos ficar arriscando, não. A gente é pequeno ainda, não dá para competir. Em todos os aspectos eu vejo isso, até no lado financeiro, se você olhar, se o cara te der um bolo no boleto, você só tem ele. Quanto é um boleto? Quando você toma, a gente vê... Se você tem vários clientes e um pequeno, um tá atrasando... besteira. Um tombo do grande é um tombão, né? Um tombo do pequenininho é um tombinho. Então, verdade. Quer dizer, você... E raramente o pequeno te dá um tombo, né? Sim. São mais... Te respeitam mais e tudo. Tá ali, vai buscar uma forma. E grandes redes não, fecha, muda de dono, muda o vendedor. Outra coisa importante na parte de vendas também... é que outra coisa que quebra a empresa também é o vendedor tirador de pedido. Sim. Que ele chega, pô, Cleison, seu produto, você está pedindo 10, mas fulano tá vendendo por 9, por 8. Aí você vai e remarca seu preço. Quer dizer, aí ele vende, beleza, assim é fácil vender. Então vendedor, assim é fácil, né? Vendedor, ele não pode ser só tirador de pedido, ele tem que ser vendedor.
E eu respeito muito, como eu falei no início, essa arte de vender não é fácil. Sim. É igual a conquista de um cliente. É quase criar relacionamento. Você conquistar uma conquista, né? Que mas, não é mas fácil. É uma conquista. O que você está falando, eu uso na minha palestra, eu tenho uma palestra sobre vendas, que na minha palestra eu falo para o vendedor que do mesmo jeito que você é casado, o namoro, a relação é a mesma. E eu faço isso, eu mostro o comparativo. E o vendedor tirador de pedido, eu brinco, eu falo, o vendedor tirador de pedido é aquele que chega na festa, olhou pra mulher e falou assim, quer casar comigo? Tipo, cara, você é maluco, Ofereça um guaraná, ofereça uma água, chama pra dançar, fala que o cabelo dela tá bonito, sabe? Começa uma relação. Então, o tirador de pedido, ele só enxerga a comissão. Ele só enxerga cada cliente como um cifrão ali e ele é despreparado, ele não se capacita, ele não busca diferencial. O tirador de pedido, ele é o pior vendedor para a empresa, sabe por quê? Porque ele só vive pedindo desconto. Para você vender mais, ele fala assim, tem que baixar preço. Ele só conversa sobre isso. Eu tenho um vendedor, amigo meu, né, que já é amigo, eu compro ainda na mão dele. Aí uma vez a gente estava numa negociação, aquela negociação que tá acirrada. Aí eu disse, porra, você quer me vender de qualquer jeito? Aí ele disse, calma, meu amigo, eu não quero te vender, eu quero que você me compre. Eu disse, qual é a diferença? Não é diferente, é diferente. Porque se eu quero que você me compre para que eu te entregue o produto que você quer, né? Então, eu não quero te vender, eu quero que você me compre. Inclusive, e realmente... realmente está certo. Inclusive, isso é pesquisa agora, é pesquisa científica isso. Às vezes as pessoas não entendem esse ponto que você trouxe, que é justamente esse, que a pesquisa saiu. As pessoas amam comprar. As pessoas amam comprar. Do mesmo jeito que as pessoas odeiam que alguém lhe venda alguma coisa. Aí a galera não consegue entender. Elas amam comprar, mas odeia que lhe vendam alguma coisa. E eu falo isso, eu treino minha equipe, eu falo, cara, não empurra a mercadoria no cliente. Não vende, não empurra. Por quê? Porque na hora que o cliente ele chega em casa, que ele fez aquela compra que ele não queria comprar, ele não se sente bem. O sentimento dele é ruim. Porque ele se sente enganado, ele se sente lesado, ele se sente que você meio que usou de estratégias, usou de meios que não foi legal. Aí é o que eu falo sempre, cara, se tiver de se perder, perca a venda, mas não perca o cliente. Se você tiver vendedor, você tiver o foco no cliente, ainda que você não venda naquele dia, você vai vender amanhã, vai vender depois e vai vender uma vida inteira. Agora, se você focar só naquela venda imediata ali, cara, você vai estar sacrificando, vai estar matando muitos clientes na jornada e aí vai ter que estar sempre buscando abrir novos clientes e não é tão fácil assim. Outra coisa, Cleison, ligada a essa parte de vendas, é o respeito que você tem que ter pelo concorrente. Sim. Concorrente, ele não precisa ser um concorrente, ele tem que ser um parceiro também. Sim. Né? Às vezes as pessoas falam, porque o seu biscoito é melhor do que biscoito tal. É melhor e tal. Quer dizer, eu digo, vendedor não vai dizer que o produto da gente é melhor. Não, é um produto diferente. Sim. O produto A tem suas, né, preferências, o produto B, a gente tem o nosso produto. Quer dizer, então, não tem essa de você ficar... menosprezando o outro para vender o seu produto. Primeiro você tem que acreditar no seu produto. Sim. Né? Se eu faço, poxa, eu gosto do biscoito, o vendedor ele tem que gostar do biscoito, ele tem que comer o biscoito, né? Ele gosta. Isso. Se ele não comprar, vai ser difícil ele vender, né? Se ele não gostar da ideia. Mas não ele sair dizendo... Menosprezando, falando mal menosprezando, não. O nosso produto é um produto diferente. Experimente o nosso produto, né? Veja... Tem pessoas que gostam do nosso produto, que ele é mais sequinho, é menos doce. Tem outros que gostam do outro, que é mais doce. Sim. Um é mais crocante, o outro é menos crocante. Isso a gente até vê muito com o biscoito creme crack, né? Também, sim, né? Sim. As marcas.
Então, disputando nesse mercado. Nada disso de estar menosprezando, né? Cada um tem que ter o respeito. É uma obrigação, né? Sim, é o não mínimo, nem a qualidade. Não, é o mínimo necessário para o momento que a gente está vivendo e de evolução. Eu queria agora a gente voltar no Biscoito Itália. Fala quais são teus produtos, a linha hoje, que você falou que tem salgadinho também. Quais são os tipos de biscoito que você tem e fala a tua linha de produto. Hoje é composta com quais produtos? Nós temos o biscoitinho de coco, né? Que é o carro-chefe. Sim. Temos e embalamos ele em 400 gramas, 750 e 2 quilos. Temos o canela, temos o doce, biscoitinho doce redondinho, tem o biscoitinho palito. Então nós temos só esses tipo de biscoitos. 4 no caso. E aí temos o salgadinho de milho, que é aquele salgadinho que é feito já de milho, não é farinha de trigo. Sei. Ele é feito de milho. E é outra marca, é o Glitz. Não é do Biscoitos Itália, mas é o nome Glitz. Sim. Né? Então temos essa linha de salgadinho. Fazendo só um No sabor. mesmo lugar fabrica... Fazemos. Tem o forno e ao lado dele tem o equipamento de salgadinho, é um equipamento menor. Né? O salgadinho tem menos tempo, no caso, né? Não, já tem um bom tempo também. Já. Qual foi a estratégia? Por que botou o salgadinho no meio desse biscoito aí? Qual é a moral desse salgadinho aí? Na época... Foi na época do cantor Salgadinho, não, né? Não. Seu José, ele adora comprar e vender, né? Sim. E produzir. E aí ele viu no mercado salgadinho, ele disse, vamos comprar uma máquina de fabricar salgadinho. E aí a gente foi para a pesquisa, compramos a máquina de fazer o salgadinho. E esse equipamento que a gente tem hoje já foi um equipamento melhor, que a gente adquiriu até que a gente ia terceirizar na época para a Elma Chips, que é PepsiCo. Sim. E depois eu desisti de terceirizar por conta para você cumprir todas as exigências, acaba ficando, o custo não compensa. E o salgadinho é um produto assim, o que mais pesa no salgadinho é embalagem e frete. Caramba. É o que mais pesa. Você tem um pacotinho de salgadinho, onde você bota 30 gramas de salgadinho. Sim. Nesse mesmo pacote você pode botar 300 gramas de biscoito. Quer dizer, você 10 vezes... Então, quer dizer, essa embalagem custa 10 vezes mais do que a do biscoito. Verdade. Né? Em custo. Empresário, faça a conta. Pega a visão. Tudo isso aqui, ó, é sacada. Tá de graça aí. Só para você curtir o vídeo e compartilhar. É só isso. Faz a conta. Vai lá, irmão. Como é um produto leve e de pouco valor agregado, quer dizer, você num caminhão onde você vai transportar 10 toneladas também, de biscoito, já macarrão você transportaria 15, 20 mil quilos, né? Isso. Então, o salgadinho você vai levar 1.000 e poucos quilos. Então, é um custo alto no salgadinho, nessa parte. Então, muitas vezes a gente, pessoal... Embalagem e logística, frete. Porque você não investe mais no salgadinho. Quer dizer, ele é um volume grande, você tem que ter um galpão maior. Sim. Você tem que ter mais caminhões. E aí, mais caminhões, vem mais motoristas, mais ajudantes, né? Vem área para armazenamento. Então, é um produto, assim, que você vai investindo devagar nele. Proporcional. Tem gente que não, que vai, dispara, bota vários sabores e tudo, se dá bem. Mas eu já vi várias fábricas de salgadinho fecharem também. Entendi. Por conta de não fazer conta. Hoje então, você tem 5 produtos? Não, né? Vai ter mais SKU, porque vai falar dos tamanhos das embalagens, né? Aí varia, né? Vai ter a variação ali, mas praticamente é 5. Porque uma indústria, na verdade, e eu queria que você colocasse isso, porque eu vivo inversamente isso, proporcional na indústria com semijoias. Que para mim é um problemão, variedade. Para a indústria é complicado variedade, não é? Porque às vezes, nós já tivemos mais biscoitos. Mas a gente aí começou a fazer conta, sobre isso né? aí. Nós tínhamos um biscoito onde ele, enquanto a gente produzia na época, digamos, 100 quilos dele por hora,
a gente perdia de fazer 250 do coquinho, que é o carro-chefe. Que é o carro-chefe. Aí você vai para a ponta da caneta. Então, nós tivemos lá uns 4 que eu consegui, na época nós conseguimos, né? Conseguimos fazendo conta lá, convencer a tirar de linha, porque representava 0,5% do faturamento, 1% do faturamento, 2% do faturamento, quer dizer, então, e demorava o dobro do tempo. Tínhamos um biscoito lá que era manual, quando nós passamos do manual para o automático, ainda ficou 2 biscoitos, o palitinho e o lanche, né, que é o quadrado, onde embalava manual. E tinha o lanche seco, que era um biscoito seco, que quebrava mais do que tudo. Então dava muito prejuízo. Aí você vai fazendo as contas, vai direitinho ali, aí vê, poxa, não representa muito e tem um alto custo. Aí você tira esses produtos. Então, essa diversificação, que no seu caso você é obrigado a ter, mas às vezes acaba um determinado produto consumindo o lucro do outro. Sim, a gente vive isso. E como a gente trabalha com moda, pior ainda. Porque ela oscila e quando vira a moda, quando vira a coleção, irmão, nem dando o povo quer. Mas se você guardar... aí volta. Aí volta, que moda sempre volta. Você tem que guardar, que aí acaba ficando imobilizado ali. Imobilizado. Mas você trouxe um outro ponto aí que eu queria dar um destaque aqui, que a gente fala muito sobre o empresariário, que ele tá ali só na operação, ou na produção, tá lá na fábrica, produzindo, ou tá vendendo. Empresário, você precisa parar para fazer conta. Você trouxe aqui vários momentos aqui de fazer, peraí, pô, mas esse biscoito aqui... O peso aqui, peraí, mas um caminhão aqui é carregado com tanto, peraí, mas o tempo que a gente gasta para fazer esse produto aqui, a gente faz tanto desse daqui. Se o empresário não parar para fazer conta, porque às vezes a galera acha que é só trabalhar, né? E a galera acha que às vezes você estiver parado, eu quero que você fale um pouco sobre isso, porque às vezes a galera acha que você está no escritório ou está com a caneta ali, está fazendo conta, não é trabalhar, porque a galera acha que trabalhar é estar... pegando ali, mão na massa, na máquina, aquela coisa toda. E infelizmente eu vejo muitos empresários presos na operação, irmão, e o negócio dele não tá dando lucro, e ele não para fazer conta. Exato. A gente tem que estar, por exemplo... E numa indústria, só para chegar aqui, eu acho que numa indústria, essa questão desses custos, eu acho que ainda são mais, tipo assim, é uma linha muito tênue. Se você não tiver... o controle na ponta do lápis, ou me corrija também, se a indústria, a margem também é muito maior e compensa também. Não. A gente até utiliza lá, tem o bloco K, né, que são informações que a gente tem que passar até para a Secretaria da Fazenda. Sim. Onde a gente tem a mistura da matéria-prima e o consumo de embalagem, né? Tudo tem que estar batendo certinho. Sim. Então a gente tem que estar, tudo tem relatório. Então, utilizou quanto de farinha de trigo, quanto de açúcar. Então você verifica depois. Gastou, sei lá, eu gastei isso aqui, produzi 1 quilo de produto, né? Opa, aqui foi gasto um pouquinho mais de açúcar. Mas por que você tem esse controle? Porque você tem um estoque, você tem o que consumir, você confere o estoque depois. Então isso quando bate, aí você nota, né? Hoje lá a gente percebe isso em qualquer coisa, gordura, aroma, se gastar mais um pouquinho... Desentoou, você desentoou, já sei. Aí, por quê? Aí você vai atrás. Não, foi... foi isso. Foi isso. Não, a farinha está faltando no saco é porque na hora de descarregar o saco rasgou, perdeu. Então você teve aquela perda. São as exceções ali. Mas ficou você percebe. Registrado, você viu. Quando você produz, aí você vê a embalagem, consumiu tanto de embalagem, você faz a conta, bom... Com 1.000 quilos aqui dessa embalagem, eu posso empacotar tantos de biscoito. Opa, mas gastou mais embalagem. Aí você vai verificar o porquê. Essa máquina está dando problema. Qual é o problema? Aí ali a manutenção vai ver. Não, é um probleminha aqui, uma balança deu problema, a gente, né? Então bota a balança para funcionar, porque as 14 tem que estar funcionando. Sim. Senão você tem esse erro de... A gente confere o peso, né? Então tem uma pessoa ali conferindo o peso, até porque
o Inmetro está aí, né? Então, se você Sim, não... então, a gente tem que ter essa vigilância. Erro não vai ser interpretado como erro, não. Vai ser interpretado como desonestidade. Então, o biscoitinho, a massa que caiu no chão, aquilo já é um prejuízo. O biscoito também. Opa, está tendo muito. Qual é o problema dessa massa? Não, é porque a máquina aqui está desregulada. Você já tem que providenciar. Porque... deu esse refúgio de biscoito. Não, é o biscoito, sei lá, esqueceram de botar um produto e aí teve que refugar essa maceira. Então, a energia, eu costumo pegar quando chega o recibo de energia, eu saio conferindo ali para ver se está tudo dentro da norma. Porque a gente tem a demanda, que se você consumir ou não, você paga a demanda. Sim. Mas aí você vê o consumo. Se a gente tem um horário de ponta, onde a gente, de 18 às 21 horas, a gente entra com gerador. Ah, mas gerador compensa do que você utilizar a energia naquele horário. Entendi. Então a gente tem, é hora sazonal. Então a gente tem que estar conferindo, exceto feriados nacionais e sábado e domingo, aí você pode trabalhar nesse horário. Mas hoje a empresa de vocês funciona de qual horário? 24 horas. 24 horas? É. Caraca, Começa biscoito pra danar, viu? Começa segunda-feira. Bora comer Pocazói, viu, galera? Porque a fábrica tá a todo vapor, viu? Prepara. E ainda é uma das E melhores. quando tiver Pocazói em casa, pode me ligar que eu vou pra comer, que eu sou fã. E se for biscoito Itália, melhor ainda. Então, Rapaz, 24 horas? 24 horas. Então, O podcast Visão Empreendedora tem que existir uma indústria aí de Forte, Feira de Santana, 24 horas rodando, cara. Que massa isso. A indústria, o ideal é que ela rode 24 horas. Sim. Né, para você aproveitar o máximo. Daqueles equipamentos. Porque, por exemplo, se você tem uma necessidade de 5.000 quilos de biscoito num turno, aí você passa a vender 10.000 quilos. Quer dizer, em vez de você botar uma outra máquina, mais gente, Sim. você contrata mais gente e trabalha com aquele mesmo equipamento. Né? Com aquela mesma... Já dilui o custo dele. Se você tem necessidade de 15, que é 3 vezes mais, você bota o terceiro turno. Sim. Então, quer dizer, você está aproveitando ali seu equipamento. Boa, né? boa. E por sinal, no Brasil Mais Produtivo, que foi feito aí através do Sebrae, junto com o Senai, né? Sim. Cimatec, mostra isso, a produtividade. É você produzir com o que você tem. Você produzir mais com menos, com menos ou com o que você tem, sem você ampliar, sem você contratar mais gente, sem você investir caro em equipamento. Nós conseguimos mesmo agora 23% de produtividade. E a gente pensa que estava rodando redondinho. Bem. Agora já estamos com outro projeto lá na manutenção e depois tem mais outros programas aí também. Eficiência energética. Hoje você se envolve no comercial também, na gestão como um todo, ou mais na produção, Geraldo? Não, hoje a gente se divide, né? Meu sócio e cunhado, né? Sim. Ele fica na parte de compra Certo. e venda, junto com a esposa dele lá, a filha e mais um pessoal. Minha esposa, ela faz essa parte financeira, junto com ele também, né? Que ele também faz a parte financeira também. Então eles trabalham junto aqui. Então fico aqui, recebe o biscoito aqui no depósito, compra e vende a matéria-prima. Eu fico lá na fábrica com meu filho e mais o pessoal todo, né? Nossa gerente industrial e mais o pessoal de apoio, onde a gente recebe a matéria-prima, produz o biscoito, carrega os caminhões, que a gente espera o comercial aqui determinar, né, as rotas. Então a gente carrega e aí é rodando assim. Excelente, excelente. O celular lá é 24 horas no meu, né? Tem que estar, né? A indústria está rodando 24 horas, Pocazói ali, biscoito e... você falou alguma coisa aí que quem está ouvindo, com certeza quem está assistindo aí está querendo saber, né? E eu queria que você... É desafiador trabalhar em família? Você está trabalhando com a esposa, com o filho, com o cunhado e com a cocunhada. É uma empresa literalmente familiar. Eu imagino que é desafiador, mas
dá uma dica pra galera que tá agora nos ouvindo e que tem também a cunhada dentro da empresa, ou trabalha com o irmão, ou trabalha com a esposa. Dá uma dica que faz vocês estarem bem. Olha, a gente sempre tem que estar indo a palestras sobre isso, né? Sobre o trabalho familiar e também sobre sucessão. Né? Eu faço parte, mais eles hoje, a minha esposa, a gente é da segunda geração, né? Começou com o seu José e dona Zorilda, e hoje a gente é a segunda geração. A gente está passando para a terceira. E sempre que eu posso, eu pego meu netinho, que vai fazer 4 anos já agora. preparando a quarta. O homem é da sucessão mesmo. Então é o seguinte, eu acho assim, quando você tem que dividir sua área, sim, respeitar a área do outro, né? Sendo parente ou não, você tem que respeitar. Para você dar opinião, você tem que ir com cuidado e dar sua opinião, mas nunca interferindo, a não ser que seja um caso extremo, né? Você interfere, mas também comunica logo. Então esse respeito pela área do outro é o mais importante, né? Vão ter opiniões diferentes, coisas, sempre vai ter pequenas discussões, você não pode deixar passar daquilo. Sim. Até porque o pessoal fala, como é que você não leva um problema para sua casa, né? Para casa? Então, áreas diferentes, e você trabalhar em áreas diferentes e respeitar, né? Respeitar. Eu vejo que em algumas empresas familiares que eu conheço, eu sempre converso, e tem aquela coisa do respeitar. Eu acho que a gente também tem que prestar contas, sim, certo? Transparência, né? Por exemplo, eu estou lá na empresa, eu posso simplesmente, me mande aí a máquina tal. Não vai ter problema, mas o certo é eu apressar, ver direitinho o que eu quero. Gerar um orçamento, passar para o financeiro, ver se está no momento. Ver se ele aprova. É a mesma coisa ele na empresa, né? Se ele vai querer mudar alguma coisa lá, ele primeiro, ô Geraldo, e assim, que é que acho melhor. Quer dizer, então é isso, o conselho é respeito. E cada diálogo, transparência, você colocou muita coisa boa aí. E ficar nessa coisa do... E ter suas áreas, né, Geraldo? Isso que você falou, às vezes, tipo assim, tá eu e meu irmão, nós dois aqui somos sócios, mas o que é que a gente faz? Não, a gente faz tudo. Eu faço o mesmo. Não vai dar certo. Primeira coisa que tem que ter aí é definição de papéis. Eu vou cuidar de qual área? Você vai cuidar de qual área? Senão a gente cai naquela história, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Porque eu acho que tu deu comida, tu acha que eu dei comida e ele vai estar lá 2, 3 dias lá sem comer e sem beber água. Então esse respeito pela área do outro ajuda muito, né? Sim. Ajuda muito esse respeito, essa prestação de contas também. Eu tenho que, na hora em que eu perguntar qual é o saldo, o que é que a gente tem, ele me informar, e assim como ele me perguntar também coisas da empresa lá também, qual é a produção, a gente está produzindo tanto, por quê? Não pode aumentar, né? Por que a gente não pode fazer tal produto? Não é simplesmente chegar lá e mandar fazer outro produto. Não, você tem que perguntar, né? Muitas vezes até, vamos dizer, até que a pessoa está até sabendo mais daquilo ali, mas fazer de uma maneira mais leve, né? E que não mostre que está... Atrito, né? Diminuir atrito. Atrito, né? Exatamente. Excelente. Cara, a conversa quando é boa, a hora passa muito rápido, a gente já está praticamente chegando ao final do nosso episódio aqui e a vontade que a gente tem é de ficar mais, né? Já deu até vontade de comer biscoito aqui, não tem, tá? Mas a vontade já bateu já. Mas eu agora quero fazer uma pergunta que é difícil. É uma pergunta que é uma provocação que eu quero que você escolha só uma área que você vai me colocar como um, tipo, você vai atribuir como o coração do negócio. Qual é a área que, tipo assim, que se você falar bem assim, vai ter que ficar desfalcado aqui
um mês vai ter que ficar desfalcado. Qual é a área que não pode ficar desfalcada um mês? E aí eu queria que você... É uma situação difícil, eu vou até botar mais dificuldade ainda, porque você tem aí marketing, vendas, financeiro, contabilidade, departamento pessoal, coisas que você trouxe aí, produção, mas é uma situação para te apertar um pouquinho aí, mas para espremer aí tua visão empreendedora, qual é aquele ponto que você acha que é crucial? Olha... Mas é lógico e evidente que quem está lá acompanhando sabe que você precisa cuidar, você trouxe isso muito bem, a empresa ela precisa cuidar de todos esses mecanismos aí, mas eu gostaria de algo assim, até eu acho que a gente quando está começando, a gente tem algo que a gente faz mais, tem algumas coisas que a gente vai deixando meio de lado, vai meio que armengando ali, e depois a gente vai arrumando a casa. Olha, eu tinha que te apertar, eu não podia só... Você falou, aí a gente vai pensando assim em todas as áreas, né? Mas a área que... E a gente passou, nós graças a Deus não, porque a indústria não parou, né? Mas no Covid a gente parou de vender. Caraca. Então eu acho assim, vendas. Se você não faturar, se você para de produzir um mês, você atrasa as entregas, né? Você atrasa as entregas. Se você ficar parado lá, a produção ficou parada um mês, você vai atrasar. Vai explicar para o cidadão, sei lá, algum acidente, sei lá, pegou fogo. Coisas que acontecem que você parar, Deus o livre e guarde, que não aconteça isso com ninguém. Mas o faturamento, né, as vendas, essa eu acho que não pode... Por quê? Olha, presidente, você acertou na mosca. Tem os custos fixos, né? Acabou, velho. Não justifica, não tem história que você conte para não vender, pô. Por isso que a história do tirador de pedido, do vendedor, cara, tem que vender. Eu tenho um tema que eu digo assim, empresa que não vende quebra. Da maior empresa que você pensar, a menor empresa, ela tem que vender. Empresa que não vende quebra, você trouxe muito bem. Produção é tão quanto vendas. Eu coloquei, de fato, numa provocação bem difícil. Mas você, porra, foi muito boa essa colocação. A produção eu ainda consigo justificar, velho. Rapaz, pô, me perdoa um atraso aqui, deu um problema na máquina, tá chegando a peça de São Paulo, tá isso, tá aquilo. Mas seu pedido já é o primeiro da linha, já vai estar saindo. Mas sem venda é crucial. Dói porque... nós já passamos assim, né, um período em que quando a gente estava mudando a fábrica, em que trabalhava às vezes uma semana, outra parava e até engrenar, né? Sim. Nas vendas, aumentar a venda, adquirir mais caminhões para isso, motorista, né, ajudante. Que tudo importante, né, na empresa. Sim. E todos esses planos mirabolantes que se inventam aí pra gente... Sim, se rebolar para se adaptar. Rapaz, a gente está até agora nessa nova mudança tributária que está se discutindo ainda se vai ser bom, se não vai. Uns acham que vai ser bom, outros não acham. Eu não vejo assim, essa concentração de impostos lá em Brasília para depois distribuir, não acho que isso seja legal. Não é bom. Né? Não é bom, de fato. Cara, é muito bom, a conversa rendeu bastante aqui. Eu quero, inclusive, parabenizar você que está chegando aqui ao final desse episódio do podcast Visão Empreendedora. Eu quero parabenizar porque você está dedicando tempo para absorver esse conhecimento. Eu tenho certeza que essa conversa aqui com o Geraldo Pires acabou te ajudando muito, te forneceu muitos insights. Geraldo também, presidente do Centro das Indústrias aqui de Feira de Santana, trouxe de uma forma muito aberta e ampla a importância de você empreendedor, você empresário, você que tem uma pequena indústria, uma média, uma grande, você está associado, você está conectado, você não ficar sozinho nesse mar de tubarões, você poder estar conectado com a entidade, conectado com amigos, com parceiros, que sofrem, que vivem ali as mesmas situações. Então, assim,
Foi muito bacana, eu recomendo você assistir novamente, pegar insights. Recomendo você também compartilhar esse episódio, porque você vai ajudar algum empresário que de repente está até passando por um momento que precisa ouvir isso. Um cara que às vezes até está descuidando aí do departamento de vendas e vai ser um atento aqui para ele. Eu recomendo firmemente você divulgar e compartilhar esse link aí. E para a gente finalizar, Geraldo, eu queria te perguntar, fora do trabalho, quando você não está trabalhando, o que é que você gosta de fazer? Que eu sei que você gosta muito de trabalhar, gosta de trabalhar, mas quando não está trabalhando, qual é teu lazer, qual é teu hobby, o que é que você curte? Você me falou que tem um neto, é um netinho ou uma neta? Um netinho, é. Então eu já imagino que já seja um dos momentos aí de prazer também, né? Olha, no momento que eu não estou trabalhando, eu gosto de assistir, né, Sim. filmes. Meus filhos também, a gente sempre assiste filmes juntos. Eu tenho um filho em Salvador estudando, eu vou com a minha mulher para lá. Massa. Então a gente vai lá para Salvador. Gosto de viajar assim que eu posso também. A gente tira uns diazinhos de férias. Sim. Aí, né? Então a gente gosta de me reunir com amigos também. Nós temos alguns amigos também que a gente se reúne para tomar um café, comer uma pizza, bater papo. Sim. E o pessoal animado lá gosta de um karaokê. Eu não canto, mas eu ouço vai os apreciar a cantoria. O karaokê, a alegria, né, do cantor lá. O cara se sente... Se empolga. Se empolga. Se sente o Elvis Presley lá. Então é muito bom, né? Tô até tentando voltar aí a pedalar também. Boa. Essa parte eu tenho o costume mas minha esposa, a gente sempre, quase todos os dias de manhã, a gente vai para academia. Bom. Quando não vai para academia, dá uma andada aí na avenida. Sim. Né? Então, é isso aí. E visitar, né? Eu tenho minha mãe viva ainda, graças a Deus, 91 anos. O seu sogro tem 96 e sua mãe 91. Eu moro numa casa que ele mora na casa de baixo, né? Então a gente convive com eles e minha mãe mora próximo também. Que bom. E como eu tenho vários irmãos, a gente se reveza lá com... minha mãe foi uma batalhadora junto com meu pai, né? Minha mãe fazia tricô, né? Sim. E vendia os produtos, então nunca deixou faltar nada pra gente. E meu pai tinha oficina de manutenção elétrica de carro. Então a gente, bastante irmãos, hoje a gente vai cuidando, né? Meu pai não está mais presente, mas Sim. Minha mãe está aí ainda. Pô, que bom. Então um dos momentos aí de lazer é estar com a família também e participar. Para a gente finalizar esse bate-papo maravilhoso, estou muito feliz com tudo aquilo que a gente conversou aqui. Eu queria só te pedir e te deixar um espaço para você trazer uma mensagem de Geraldo Pires como um ser humano, como pai, como empresário. Qual é a mensagem que você acha que faz sentido para a tua vida? Ou talvez até um conselho que você ouviu lá atrás, ou um conselho que você hoje dá para um filho, ou que você dá para um neto, ou qual era o conselho que você gostaria de ter ouvido lá atrás? Traz uma mensagem para a gente poder presentear essa nossa audiência, essas pessoas que estão agora nos ouvindo aqui. Eu tenho certeza que esse episódio vai bombar, né? Muita gente vai estar ouvindo aí, vai estar acompanhando. E eu gostaria de parabenizar essas pessoas, deixando essa mensagem sua aí para transmitir um grande ensinamento aí. Bom, o que eu posso dizer é que a gente tem que viver a nossa vida com bastante respeito, consideração e humildade. A gente tem que ter esse respeito pelas pessoas, né, por todas as pessoas, por pai, mãe, avô, tio, irmão, amigos, clientes. Quer dizer, você tem que ter respeito. E respeito não é uma dádiva, não é é uma obrigação, né? Sim. Você ter esse respeito. Você tem que ter também, assim, agradecer muito as pessoas que passam na tua vida, né? Que te dá muito ensinamento, teus professores, os amigos, as pessoas sempre que estão ali te apoiando. Então é isso, amigo. O que eu posso transmitir é isso, que a gente tenha isso.
Excelente, muito bom. Gratidão, irmão, mais uma vez, muito feliz por você ter aceitado o convite, estar aqui compartilhando essas histórias aí, trazendo muita coisa boa aí da Biscoito Itália, do Centro das Indústrias aqui de Feira de Santana, enriqueceu bastante o podcast Visão Empreendedora e com certeza você que está aí nos acompanhando. Se você ainda não era inscrito no canal, se inscreva, porque toda segunda-feira tem um episódio novo. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. E na próxima segunda-feira nós estaremos juntos aqui, conectados para mais um episódio do podcast Visão Empreendedora. Deixa a tua opinião nos comentários aí, qual foi a parte que você mais gostou. Simbora, pra cima! Até a próxima segunda-feira!